Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Podem se assentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor que veio aos nossos corações nessa noite, ministrar sobre a libertação. Muitas vezes nós pensamos que libertação é somente libertar a pessoa que está endemoniada. Geralmente nós pensamos ou agimos de uma maneira ao qual somente as outras pessoas precisam ser libertas. Somente alguém que precisa de libertação, e é bem verdade que nós esquecemos que nós também precisamos ser libertos. Em qual área você acha que precisa ser liberto? Hoje eu vou trabalhar o tema na questão da libertação da nossa mente. Temos vários tipos de libertação. Temos várias áreas ao qual precisamos ser libertos. Mas um dos temas que eu achei muito interessante é justamente a leitura desse texto, ao qual Paulo escreve, e ele diz: o que receio e eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia. E aqui tem alguns pontos desse texto que é muito interessante para todos nós. Não é um culto de ensino, mas a palavra de Deus nos ensina que, quando ele diz, eu tenho um receio, ou seja, eu tenho um sentimento de apreensão, eu estou meio apreensivo diante de algo que ele julga ser perigoso. E aí ele quer evitar. Evitar é o quê? É desviar-se de algo. E aí o texto vai seguindo, e assim como a serpente enganou, ou seja, assim como a serpente mentiu para Eva, com astúcia, ou seja, a serpente teve a habilidade de enganar quem estava próximo de Deus, que era Eva. Corrompida. Corrompida é que se corrompeu, que se perdeu, que teve o seu conteúdo adulterado. E se desvia da sua sincera é sem disfarce, e pura devoção, ou seja, que tem apego sincero e fervoroso a Deus. Então esse texto ele nos ensina vários pontos ao qual nós precisamos entender, compreender e colocar em prática nas nossas vidas. O que é a libertação? É a ação ou o efeito de colocar algo em liberdade. Para que nós sejamos libertos, precisamos sair daquilo que está nos atrapalhando, nos distanciar daquilo que está nos prendendo. Libertação quer dizer que eu preciso tomar uma decisão para que eu seja liberto. E as decisões da nossa vida vão interferir naquilo que eu venha a viver. Como assim? É que se algo acontece e eu não tomo a decisão certa, eu fico preso naquilo. E o que eu preciso entender é que um abismo me leva a outro abismo. E esse abismo vai me levar a outro abismo. Como que funciona isso? É que um pecado me leva a outro pecado e vai me direcionar a outro pecado. E se eu não tomar uma decisão diferente daquilo que eu tenho feito, eu fico preso naquilo e eu não sou liberto. Então o que Paulo mostrou bastante preocupado por saber que os crentes estavam sendo enganados. E por várias vezes ele advertiu, quando nós olhamos para o texto, em Gálatas 6, versículo 7, ele diz, não nos deixem enganar. E em Efésios 5, 6, ele também diz, ninguém os engane. Ou seja, Paulo ele está preocupado com aqueles que estavam sendo enganados. E aqui nesse texto ele diz justamente para que não
nos deixeis ser enganados assim como Eva foi enganada pela serpente. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele esclarece alguns acontecimentos que foi o engano de Eva, que a serpente trabalhou na sua mente. Então o que eu quero trazer a palavra do Senhor nessa noite é que nós venhamos a entender esse texto, praticar e colocar em prática, ao qual nós precisamos ser libertos da nossa mente. Porque muitas coisas estão aqui dentro. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós imaginamos, está aqui, nesse HD dentro da sua cabeça, que é a sua mente. E o objetivo de Satanás é justamente isso, assim como no Jardim do Éden. É de corromper as nossas mentes, assim como ele fez na mente de Eva. E todos nós sabemos que Deus criou os primeiros seres humanos com uma mente perfeita, em harmonia para com Deus. Então o Senhor ele concedeu a esse povo, a Adão e Eva, o livre-arbítrio que nós temos até hoje. E deu também a capacidade de se controlar. Ou seja, eu me perco porque eu quero, eu decido me perder. Eu decido tomar as decisões da minha vida porque eu tenho livre-arbítrio. Se vocês estão aqui, se nós estamos aqui nessa noite, foi porque nós decidimos sair do nosso lar para aprender da palavra de Deus sobre a libertação. E a libertação precisa acontecer na minha vida para que eu possa continuar a viver em um caminho para com Deus. Ou chegar ao caminho que é Deus. E eu só vou chegar nesse local se eu aprender da palavra de Deus e quem é Jesus, porque Ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então eu preciso compreender naquilo que a palavra de Deus me ensina, para aprender cada vez mais. E o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E quando colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, Ele ordenou ao casal que não comesse daquela árvore sob pena de morte. E Adão e Eva então tiveram de escolher entre obedecer e perecer. Quando eu leio a palavra de Deus, o livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 até o 7, diz: Ora, a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E aqui é onde Eva, na sua mente, ela decidiu entregar o segredo que Deus tinha dado a eles. Ela diz: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. E aqui é onde ela diz: Mas Deus disse. E ela entregou o que Deus tinha dito. E é onde a serpente entrou na sua mente e tomou ali a decisão de enganar Eva. E Eva tomou a decisão de fazer algo que Deus não tinha ensinado. Ou seja, disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eva aqui abriu o seu coração para quem não devia. Ela disse à serpente, o animal mais astuto que ali estava naquele jardim, e disse o segredo que Deus tinha dito a eles para não fazer. Muitas vezes nós nos prendemos a pessoas. Muitas vezes nós nos prendemos a situações ao qual nós entregamos aquilo que não pode ser entregue. Às vezes nós abrimos os nossos corações para pessoas erradas. Às vezes nós falamos aquilo que não devia para as pessoas e nós nos prendemos àquelas pessoas porque se por acaso ela dizer algo, vem acontecer coisas ruins na nossa vida.
E aqui o que nós aprendemos justamente com o que Eva fez, é que ela disse à serpente o que Deus tinha dito a eles, que não poderia ser feito. Então Eva toma a sua decisão, a partir daquele momento que ela entrega o seu segredo à serpente. Então a serpente vai na sua mente e diz: é certo que vocês não morrerão. Vocês não vão morrer. O que Deus disse para você está errado. Você pode comer. Vou lá pegar para você. E é assim que acontece na nossa vida, é que um abismo nos leva a um outro abismo. Um pecado nos leva a um outro pecado. Tem um ditado que nós goianos conhecemos bem, é que diz que quem conversa demais dá bom dia a cavalo. E às vezes a gente conversa demais, aquilo que não precisa. Às vezes a gente entrega fácil demais aquilo que não pode ser entregue. Às vezes aquilo que nós conversamos com as pessoas que não estão preparadas para receber aquilo que você tem para falar, pode trazer um grave dano à sua vida ou para quem está do seu lado. Quando você reclama da situação que você está ou do que você está vivendo, você dá espaço para que o inimigo venha entrar na sua mente e trabalhar a sua vida. E a partir do momento que você dá espaço para ele entrar na sua vida, aí você vai fazer assim como Eva fez com a serpente. Você vai entregar de mãos beijadas aquilo que Deus te deu. E através daquilo que você fez, pode te trazer um grave dano para a sua vida. Se nós lermos em Colossenses, no capítulo 3, versículo 9 ao 10, diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus renova as nossas vidas, e Ele, renovando as nossas vidas, Ele renova as nossas mentes. E Ele renova as nossas mentes por meio da verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Então eu preciso entender que aquilo que é verdade sempre vai ser verdade. Há um ditado que diz: uma mentira contada mil vezes ela se torna verdade. Não, mentira sempre será mentira, verdade sempre será verdade. Então nós precisamos entender e ter o cuidado para que nós não venhamos mentir uns para com os outros. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus, esse é o velho homem. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós entendemos quem Deus é na nossa vida, o velho homem fica para trás, é igual no batismo. Não tem o simbolismo da gente mergulhar e quando a gente volta é um novo ser, uma nova pessoa. E é desse novo homem que aqui está dizendo, é que nós precisamos nos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou. Então, se Ele não mente, por que nós mentimos? Porque nós tomamos decisões. E essas decisões erradas trazem para a nossa vida consequências erradas. Diga para quem está do seu lado: uma mente transformada tende a transformar. Uma mente escrava tende a condenar. E eu te pergunto, qual que é a sua mente? A que condena ou a que transforma? Que tipo de cristão tem sido você? Aquele que condena todo mundo ou aquele que perdoa as pessoas? Aquele que tem um coração quebrantado ou aquele que tem uma arma nas suas mãos para ferir a primeira pessoa que chega até você ou algo que você fica sabendo? Se você é alguém que sempre está condenando as pessoas, você precisa ser liberto da sua mente de escravo. Porque quando nós temos a mentalidade de escravo, nós sempre gostamos do que é ruim. Quando nós temos a mentalidade de escravo, o que nós vivemos no mundo é muito melhor do que estar aqui na igreja. Ah, que saudade de quando eu bebia e era cheio de amigos ao meu redor. Tem vezes que tem gente que fala assim, porque ele se sente entristecido dentro da igreja. Mas saiba de uma coisa, aqui é o melhor lugar que você possa estar, que você pode viver. Nada lá fora, nada do mundo vai trazer a felicidade que Deus tem para completar a sua vida.
Então pare de criticar, pare de reclamar, pare de dar ao diabo estratégias para que ele venha entrar na sua mente e transformar a sua vida a partir das decisões erradas que você fizer na sua vida. Se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, sereis livres. Um dos textos mais conhecidos, João 8,36. Então nós precisamos entender que nós fomos libertos. Então a minha mentalidade, ela tem que ser transformada através daquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Não dá para eu ficar sempre pensando no passado, sempre preso naquilo que está me atrapalhando de caminhar. Não dá para eu ficar sempre preso naquilo que está atrapalhando de ver o que Deus tem para a minha vida. Ai, a outra igreja era bem melhor. Mas então o que está fazendo aqui? Para. Ai, como o presidente disse alguns dias atrás, a igreja primitiva. Não, irmãos, tinha mais problema que nós. Pelo amor de Deus. Ai, como é bom a igrejinha pequenininha. Não, a nossa igreja tem que prosperar. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos ter algo melhor para as nossas vidas. Quem não quer uma igreja igual essa? Quem não quer congregar numa igreja igual essa? Não é desmerecendo nenhuma outra, porque cada um na sua capacidade, cada um do jeito que pode ser feito. Mas nós precisamos querer algo mais. Quando eu era pequeno, um dia eu disse ao meu pai, quando eu crescer eu quero comprar um Chevette. Aí ele, não meu filho, pede um carro melhor, um carro zero. Então eu quero um Fusca. Não meu filho, mais velho ainda. E aí a gente fica preso nessas coisas. Não estou desmerecendo ninguém que tem um Chevette, eu ainda tenho essa vontade de comprar um Chevette, mas eu tenho um carro bom. É só para coleção mesmo, mas até lá, quem sabe se vai acontecer ou não. Mas é entender que nós precisamos mudar a nossa mentalidade e querer sempre coisas ruins para a nossa vida, ou aquilo que não vai nos levar para frente. Porque se você tem um carro zero, o motor tá zero, eu vou comprar um carro velho para ficar sempre na oficina, sempre estragando. Às vezes eu ligo para alguém, não, Daniel, estou ocupado, não vou te ajudar a empurrar o carro, não. É assim que acontece na nossa vida, a gente fica preso naquilo que a gente queria no passado. Mas Deus está te mostrando algo novo. Deus quer te libertar da mentalidade que às vezes nós estamos tendo e aquilo está nos atrapalhando a viver. O que eu preciso entender é que as ações nos revelam os pensamentos. E nós somente podemos realizar aquilo que nós pensamos. Nós precisamos pensar cada vez mais. Nós precisamos fazer cada vez mais aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer aqui na terra. Porque às vezes a gente fica assim, na outra vida. Não, irmão, na outra vida é só adorar a Deus. Não tem outra coisa. Mas quando eu vier no mundo da outra vez, irmão, você não vai vir. O negócio é agora. Mas quando Jesus voltar, vem como ladrão. Piscar de olhos, não tem como. O negócio é agora. O negócio é agir agora. É pedir a libertação agora. É mudar a mentalidade agora. É ser transformado agora, não deixar para amanhã. Por quê? Porque o que eu preciso fazer na minha vida tem que ser hoje. Se você tiver uma doença, você vai no hospital amanhã ou agora? Se você tiver uma dor de dente, você vai no dentista amanhã ou vai ligar para ele agora? E por que para Deus a gente deixa para amanhã? Amanhã eu oro. Hoje é dia 3, eu falei para o pastor que eu ia orar 5 minutos por dia. Mas amanhã dá 20 minutos. Então amanhã eu oro 20 minutos. Se em 3 dias você não deu conta de orar 5 minutos por dia, vai orar 20 no quarto dia? Não vai. Temos que mudar essa mentalidade e ficar preso naquilo que está atrapalhando eu caminhar. Eu creio que Deus vai levantar pessoas em 2023 para ser liberto dessa mentalidade de escravidão, daquilo que está atrapalhando nós a vivermos nessa terra. Precisamos melhorar, precisamos cada vez mais buscar de Deus aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Nós precisamos melhorar para que nós não sejamos como o povo que estava no deserto. Quando eu leio a palavra do Senhor, em Números, no capítulo 11, no versículo 4, diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a se queixar e diziam:
se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça lá no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Pense só. Você conhece esse texto, você conhece a história do povo que foi liberto do Egito. Mas quando eles saíram, eles receberam algo dos céus. E o que significa esse maná que eles tanto estavam reclamando? Maná, em hebraico se diz man. Ele era o alimento que vinha diretamente dos céus, da parte de Deus, para alimentar aquele povo. Durante o tempo que eles estavam no deserto. Só que aquele povo, eles estavam achando ruim o que estava acontecendo. E aí nessa passagem bíblica o povo estava cansado de sempre comer o maná. E aí eles se lamentam, eles reclamam, e eles têm saudade da comida no Egito. Irmãos, eu não sei você, mas nós já passamos pelo Egito. E eu não tenho saudade de lá. Eu lembro da primeira igreja que meu pai foi pastor, e ali tinha 3 membros. A minha mãe já foi contada essa história aqui várias vezes. Ela era a nossa professora da escola dominical. Era 3 alunos, eu, a Kenny e aquela. E os outros 3 membros eram meu pai, minha mãe e mais um. Ele chegava da polícia militar e ele dormia na igreja. Eu lembro como se fosse agora, um joelho no chão e outro no banco. Quando ele acordava, ele descia o joelho e orava. Quando ele sentia sono, ali no banco mesmo, ele já dormia. Vamos ser sinceros, você acha que ele tem saudade dessa época? De depender de cesta básica, de alguém ter que bater na sua porta e trazer um arroz, um feijão, um óleo, um macarrão. Não é desmerecendo alguém que depende, porque nós temos muitas pessoas que passam necessidade, inclusive na nossa cidade. Talvez na família de vocês. Mas você tem saudade quando você não tinha carro? Você tem saudade quando você não tinha uma moto ou uma bicicleta? Ou você prefere andar a pé? Sair da sua casa, demorar 1 hora para chegar aqui a pé, sendo que de carro você gasta 5 minutos. Aqui era o povo reclamando. E eles estavam com a mentalidade presa no passado. Deus estava tirando eles daquele lugar, levando para um lugar muito melhor. Ah, mas nós estamos comendo só o maná. Eu quero muito mais do que isso. Eu queria tanto aquele pepino. Imagine, irmãos, tem um tempero da minha avó que é a coisa mais boa do mundo. Que ela deixou para nós. E a minha mãe e a Vanessa faz. Tem coisa melhor que comer pepino, mas naquela época só um sal. Ah não, para. Ai, comer melancia, tô com saudade, vontade de comer uma melancia. Nem geladeira eles tinham, hoje a melancia é geladinha, né? A gente corta ela, docinho, bem gostoso. Será mesmo que Deus está querendo te mostrar algo e você... Ah, eu não quero esse cargo porque aqui quietinho no banco tá bom. Não quero ter responsabilidade com as pessoas. Não quero cuidar, não quero zelar de ninguém, porque do jeito que está, tem alguém que está cuidando de mim. Não, Deus cuida de todo mundo, pode ficar tranquilo. Mas às vezes Ele precisa de você, aí onde você está, na sua casa, na sua igreja, no seu departamento, para você fazer a diferença na vida de alguém. Então você precisa se posicionar, parar de lamentar. Ai, Deus não está falando comigo. Ah, mas você não está falando com Ele? Só tem relacionamento entre 2 pessoas. Não tem como eu ter relação comigo mesmo. Um relacionamento comigo mesmo. Para me ouvir algo de Deus, eu preciso falar com Ele. Então a gente fica esperando algo cair do céu, mas não tem nada subindo. Lembra da mensagem de ontem? Nós queremos tanto dinheiro, queremos tanto prosperidade, mas nós não temos coragem de ofertar, dizimar e nem trazer a oferta das primícias. E aí a gente fica querendo que Deus, ai Deus, esse ano é um ano de carro zero, ai esse ano eu vou comprar minha casa. Que jeito, você não tem coragem de abençoar nem a igreja. Ai, eu quero que a minha família tenha saúde. Você não tem coragem de fazer nenhum plano de saúde quando você precisar. Então nós precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos
mudar aquilo que está na nossa vida, para mudar essa mentalidade, para que eu possa fazer algo por alguém, ou até às vezes por mim mesmo. Então aqui nós sabemos que a vida do povo era uma vida difícil, era uma vida dura. E naquela época, eles temiam que os hebreus crescessem demais e tomassem posse de tudo. E o que eles fizeram? Começaram a colocar eles em uns trabalhos ruins, para que eles pudessem ter risco de vidas e ali eles morressem. Então eles foram perseguidos e reduzidos, ao ponto que se tornaram escravos, e eles faziam os trabalhos mais pesados. Ou seja, Deus usou alguém durante 40 anos para ficar ali no Egito. Depois ele usa 40 anos para levar alguém para a terra prometida. O que nós podemos aprender com isso? É que Deus viu a aflição do seu povo e ele enviou Moisés para libertar daquilo que eles estavam vivendo, para serem conduzidos à terra prometida. Mas eles precisavam atravessar o deserto. O que eu aprendo é que Deus oferece libertação ao seu povo, mas a libertação tem um preço. O deserto ele é necessário para que o povo faça uma experiência, ou viva uma experiência profunda para com Deus. Ai, Deus, então liberta a minha mente. Não é só assim libertar a sua mente e você ficar sentado sem fazer nada. Não é só pedir a Deus e ficar quieto achando que vai descer do céu e as coisas vão se tornar realidade na sua vida. Existe um processo e esse processo ele é lento. É igual fazer um bolo. Pega um ingrediente, mistura com outro, bate na batedeira, depois você coloca no forno. Você tem que esperar um tempo para depois você tirar, esfriar, enfeitar, para depois você comer. Às vezes é muito fácil a gente chegar na padaria e pegar as coisas prontas. Tem algumas pessoas que dizem que é até mais fácil. Mas ali também teve um processo de mistura. Nas nossas vidas, nós precisamos entender que a caminhada é lenta. Para aquele povo, foi 40 anos no deserto, tendo somente o maná como alimento. Só que o maná foi fundamental para que eles tivessem vida e vida com abundância. Talvez Deus está nos dando esse momento. Talvez está descendo só o maná na sua vida. Mas pelo menos você está tendo vida. Pelo menos você está vivendo. Diferente de tantas outras pessoas que acham que tem tudo, mas estão vazias porque não tem Deus nas suas vidas. Então nós precisamos entender cada vez mais é que eu preciso praticar aquilo que eu estou aprendendo e me libertar da minha mentalidade de coisas pequenas que às vezes eu coloco na minha vida. Repita comigo. Não tem como existir libertação em mentes escravas. Por isso que Deus treinou Moisés com os egípcios. Para ele não ter a mentalidade do mesmo povo que ele estava conduzindo. Por quê? Porque o povo ainda estava com a mentalidade de escravo. Só que Moisés não. Ele foi treinado durante muito tempo para que ele pudesse libertar aquele povo da escravidão. E a partir do momento que ele trabalhou com esse povo no deserto, o povo começou a reclamar depois de um certo tempo. Só que as atitudes de Moisés, elas foram diferentes do povo. Por quê? Porque ele foi treinado para aquilo. A nossa vida aqui na terra é justamente o que Moisés nos ensina. É que nós estamos sendo treinados todos os dias. Deus está nos dando oportunidades em mudar a nossa mentalidade de escravo, em querer somente aquilo que aconteceu atrás, em nos transformar cada vez mais através do Espírito Santo de Deus, que está na nossa vida, nos proporcionando momentos para com Deus, e nós estamos presos naquilo que está no passado, e tudo aquilo que eu olho para trás, eu não vou conseguir enxergar que está diante de mim. Tem um pastor um dia, que ele me deu um exemplo, e eu falei para ele, pastor, mas como que a gente fala sobre caminhar, sobre prosperar, sobre chegar a algum lugar, mas às vezes a gente para no meio do caminho. Ele disse, Daniel, imagine você subindo uma escada de vários degraus.
E eu disse, tá, tô imaginando, tô subindo. Tá, eu vou te chamar. Beleza, você está chamando? Tá, vou te chamar. Daniel. Aí eu olhei para trás, com os olhos fechados. Ele falou assim, quantos passos a mais você deu? Acho que no terceiro eu já caí. Ele disse, assim é a nossa vida. Quando nós paramos e olhamos para trás, nós caminhamos um pouco, mas caminhamos pouco. O que eu quero que você entenda é que para nós nos libertarmos da nossa mente de escravo, da nossa mentalidade de escravo, para que nós não venhamos desejar aquilo que ficou para trás, é não olhar para trás, e sim olhar para frente. Porque o nosso alvo é Jesus, nosso alvo é o céu. E nós precisamos chegar lá. Tem gente que diz, mas se lá no céu não tiver Coca-Cola, eu não vou. Irmão, então você vai ficar. Porque lá nós vamos só adorar. Tudo bem que se tiver lá vai ser bom, mas é só adorar mesmo. E não tem nada melhor do que isso. Nós precisamos entender e ter atitudes diferentes de pessoas que estão com a mentalidade do mesmo jeito. E quem pensa diferente não tem como ser escravo, mas ele tem como ser liberto. Então, a partir do momento que eu mudar o meu jeito de pensar, a minha mentalidade, se eu não ser igual aos demais, a minha vida vai ser diferente. Então, não posso me prender só porque alguém fez algo e eu não consiga perdoar. Eu preciso perdoar. Eu preciso liberar o perdão, porque talvez lá na frente vai ser eu também. Então nós temos que parar de apontar, parar de falar, parar de dizer, mas ele errou, ela errou. Você já passou no deserto e você também às vezes já errou. Talvez você estava com maná, mas queria comer pepino, melancia, cebola. Coisa mais ruim que cebola, irmão. Pelo amor de Deus. Mas tem gente que gosta. E aí, a partir do momento que as pessoas gostam daquilo que ficou para trás, você deixa de caminhar para frente. E aí eu te pergunto, o que está te atrapalhando de caminhar? O que está atrapalhando você de desenvolver? O que está atrapalhando você de querer algo a mais para Deus, para fazer algo para Deus, para a obra do Senhor, para ajudar quem está do seu lado, para ajudar o seu irmão? O que está te atrapalhando? O que está incomodando você, que você está sempre preso no passado e não consegue desenvolver aquilo que Deus te deu na sua mentalidade, para que você possa fazer diferente? O Senhor estava presente com aquele povo quando ele estava caminhando no deserto, mesmo ele reclamando, mesmo eles murmurando, mas Deus estava com eles. A presença estava ali. E o que é a presença de Deus? É a direção. Quando a presença de Deus está em nós, está nos dando o direcionamento de qual caminho nós precisamos seguir e trilhar aqui na terra. A presença de Deus na nossa vida, ela nos dá segurança e proteção. Então, às vezes, nós reclamamos de situações ou algo que está acontecendo. Mas Deus não está aqui. Entenda que se a presença de Deus estiver na sua vida, vai estar te protegendo, vai estar te dando segurança, vai estar te dando encorajamento, vai estar te dando conforto na tribulação, vai te capacitar espiritualmente naquilo que você está precisando. Então, Deus conduziu e conduz o seu povo pelo deserto deste mundo, mas Ele está no comando e a companhia dEle é certa e segura para a sua vida. Não reclame, não murmure a vida que você está levando. Tome decisões diferentes. Talvez a decisão que você não está tomando é que está te direcionando a caminhos que você não precisava seguir ou trilhar. Se Satanás consegue fazer com que você acredite numa mentira, então ele pode iniciar uma vida de trabalho na sua vida. Se você não acredita em você mesmo, talvez você está dando oportunidade para Satanás entrar na sua vida e conduzir ela para você. Só que saiba uma coisa, quando você dá oportunidade para Satanás entrar na sua vida, vai te levar a caminhos que você não queria ir. Vai te levar em direções que você não queria seguir, em direções opostas àquela que Deus quer para a sua vida. Por isso é que ele ataca a mente,
E por isso é que nós devemos proteger as nossas mentes do ataque do maligno. Se não for verdadeiro, não permita que penetre nas suas mentes. Se não for algo que seja verdadeiro, não permita que aquilo entre na sua mente. Se for algo que alguém vem contar para você, é só uma mentirinha, não permita que entre na sua mente. Uma árvore começa com uma semente, pequena semente, e produz muitos frutos. Uma mentira que entrar no seu coração, na sua mente, ela vai produzir em você algo que talvez você não queria para a sua vida. Então não permita que as mentiras venham fazer parte da sua vida. Se liberte. Tem pessoas que vivem em cima de mentiras e em cima de mentiras. É só uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e eu vou mentindo, e a partir do momento que eu vou mentindo tanto, chega um momento que a minha vida é uma mentira. E as pessoas não acreditam mais em mim. E as pessoas não querem estar perto de mim. Por quê? Porque só conta mentira. Não sabem dizer nada de bom. Tudo está ruim. Nós precisamos animar, ser animados e animar outras pessoas. Como que eu faço isso? Falando do amor de Deus para a vida delas. Falando verdades. Pastor, mas às vezes a verdade me confronta. Mas isso que é bom. É porque te faz tomar decisões diferentes do que você estava tomando. Diferente daquilo que eu estava tomando. Então, pare com aquela mentirinha gospel. É só mentirinha gospel. Eu fui pesquisar e fiquei até com vergonha. Tem um tal de Fuxico Gospel aí no Instagram. E eu vi muitos dos irmãos aqui participando, seguindo aquilo lá. Pelo amor de Deus. Obreiros. Vai lá depois. Para de seguir. Fuxico Gospel. É mentirinha. E aí a gente não sabe se é verdade ou não. E aí a gente transmite. Você viu lá no Fuxico Gospel? Aconteceu isso, isso e aquilo. Abre o Instagram para falar do amor de Deus. Fala daquilo que Deus fez na sua vida. Fala a transformação que Deus fez em você. Pare com essa mentalidade de escravo, de ficar olhando para o passado ou para as pessoas, para querer machucar cada vez mais aquilo que fez ou deixou de fazer. Talvez amanhã pode ser você que está lá no Fuxico. Aqui em Palmeiras tem isso. E muitos de vocês seguem. Obreiros, irmãos. E dá até likezinho lá, o coraçãozinho. Que feio. Eu não sigo essas páginas. Não dizendo que eu sou melhor do que vocês ou não. Mas a partir do momento que eu estou dando um coraçãozinho, eu estou dizendo, estou gostando do que eu estou vendo. Tá legal. Você fez, tá bom. E aí a nossa vida começa a ser uma mentira igual essas páginas. Porque eu começo a compartilhar. Eu começo a mandar para alguém. Começo a mandar fotos da nossa igreja. Como ela ficou bonita. Tira foto aqui na porta. Evangelize alguém. Fala, Jesus te ama. Em vez de você ficar compartilhando coisas erradas que está acontecendo no nosso meio, e a gente acha que é normal ter um fuxiquinho gospel. É só uma mentirinha, pastor, está de boa. Amanhã eu oro, Jesus perdoa. Se você morrer, irmãos, ele vai vir no piscar de olhos. Ou se você morrer, talvez não tenha tempo de você pedir perdão para aquela pessoa. Hoje, nas orações aqui, você vai orar, e os pastores vão fazer a imposição de mãos, e você vai pedir para que Deus te liberte desse mal, dessa mentalidade de coisas ruins que vem prendendo a sua vida, que vem levando você a direções que você não precisa trilhar. Deus quer te libertar, Deus quer te dar uma mentalidade nova. Às vezes a gente fala, chega dezembro, quando chegar janeiro eu vou melhorar. Já é janeiro, hoje é dia 3. Ontem eu fiquei mais velho, 37 agora. E aí? Qual que é a desculpa? Agora eu vou esperar chegar 2024. Não. Vamos fazer agora. Vamos agir agora. É hoje. Não é nem amanhã. Comece hoje. Por quê? Porque o objetivo de Satanás é justamente nos prender nessas mentiras, nessas coisas que vão nos atrapalhar. E aí eu vou tomar decisões que eu não quero, ao ponto que eu vou ficar com saudade daquelas coisas do passado. E aí a mentira vai me prender naquilo que está acontecendo, e eu não vou conseguir falar mais as verdades do amor de Deus para a minha vida, ou para a vida de alguém, ou para a minha família. Por quê? Porque eu ainda estou preso naquilo que está me atrapalhando.
Ore ao Senhor, ore a Deus, peça para que Ele venha te libertar daquilo que tem atrapalhado a sua vida. Peça para que Ele venha te dar sabedoria, para que você tome as decisões certas para a sua vida. Só que eu tenho uma notícia muito boa para você nessa noite. Não é só danar. Não é só coisas ruins que a Bíblia às vezes nos traz. O que eu tenho nessa noite para você vai acalmar seu coração. É que Jesus, porém, Ele anulou o domínio de Satanás sobre a mente humana. Em Romanos 6,18 diz, por meio de Cristo, a nossa mente foi restaurada, liberta do poder do pecado. Deus está te dando a oportunidade, nessa noite, de você ser liberto, de você orar, de você pedir, de você clamar por libertação da sua mente. Ah, pastor, mas eu não tenho problema com a minha mente, talvez é com meus olhares, para que Deus liberte você dos seus olhares. Ah, pastor, talvez não é os meus olhares, não é a minha mente, mas talvez é aquilo que você escreve, então você está pensando para escrever. As suas atitudes estão erradas, os seus pensamentos estão errados, as suas decisões estão erradas. Hoje é o dia para que você venha orar e pedir a Deus para que Ele te liberte desse mal. Para que você comece tomando decisões diferentes nesse 2023, ao qual nós em dezembro sempre falamos, o ano que vem. Agora é só o ano que vem que eu vou fazer. Agora é só o ano que vem. O ano que vem chegou. E é este ano, 2023. E Deus quer te libertar. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite. Para que você seja liberto. Pastor, não tem nenhum problema nessa área. Talvez seja algo mais espiritual. Talvez seja algo que está acontecendo que só você e Deus sabe. Pois é. Pois Deus quer trabalhar na sua vida para que você também seja liberto. Agora temos o poder de resistir a todo o engano de Satanás. Basta tomarmos a decisão certa. Por quê? Porque Jesus anulou todo o domínio de Satanás sobre as nossas mentes. Entretanto, resistir e vencer a guerra em nossa mente, depende de nós. Resistir e vencer a guerra em nossa mente depende de mim e depende de você. Só você sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe o que você está vivendo. Só você e Deus sabe quando você fecha os seus olhos, coloca a cabeça no travesseiro, o que aconteceu no seu dia e o que precisa ser liberto e o que precisa ser melhorado. Nós não estamos aqui para expor nada nem ninguém, mas eu convido você para estar de pé nessa noite. Eu quero dizer a você, a nossa tarefa é lançar fora a nossa velha natureza e a mente corrompida de pecados e desejos contaminosos. Eu quero aqui, com permissão do nosso pastor, orar antes que você venha aqui à frente e dizer em Efésios, no capítulo 4, versículo 22, que nós precisamos nos revestir do novo homem, com a mente de Cristo perfeita e livre de impurezas. Nessa oração, você vai dizer a Deus, pastor, eu não vou falar alto. Fale com a mão no seu coração então, porque o nosso coração, Deus conhece, a nossa mente também. E eu convido você a colocar a mão no seu coração nessa noite, para fazer essa oração entre você e Deus, e depois nós vamos estar orando por cada um aqui nessa noite. Mas eu peço a você para que você venha orar com fé na área que você precisa ser liberto. Talvez não é a sua mente, talvez é algo mais que você esteja vivendo. Mas nessa noite, com fé, você vai orar a Deus, dizer qual é a sua dificuldade, o que está te atrapalhando, aquilo que você está pensando que lá no passado era muito melhor do que hoje. E Ele vai te libertar. Você pode orar comigo? Pai, nós oramos a Ti nessa noite.
Nós clamamos, ó Pai, por libertação e libertação da nossa mente. Que nós não sejamos como o povo que estava ali no Egito, sendo direcionado pelo Senhor, por Deus, pelo seu Filho amado, que estava direcionando o povo, mas ele não estava com a mentalidade de escravo, porque ele foi treinado e capacitado para direcionar o povo no Egito. Pai, nos dá uma mente capacitada e forte, cada vez mais, para que possamos desejar o melhor de Deus para nossas vidas. Que nós não venhamos desejar viver o passado, que nós não venhamos desejar viver aquilo que nos atrapalhou até o momento de hoje. Nos dê uma nova mentalidade, nos dê uma nova vida. Frutifica-nos, ó Pai, e coloca o capacete nas nossas vidas, na nossa cabeça, para que possamos, ó Pai, melhorar, para que possamos ter uma mente perfeita e livre de impurezas. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.